Olá, pessoal, tudo bem? Bem, vamos dar continuidade, né, à nossa matéria de equações de segundo grau. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre a fórmula de Bhaskara, tá? Deixar mais claro aí, eu passar alguns exemplos para a gente se aprofundar um pouco mais. E eu quero também falar sobre o livro traz como soma e produto. A gente chama cálculo mental, resolução por cálculo mental. Enfim, essas duas coisas é muito importante na equação de segundo grau. Na equação de segundo grau, pela fórmula de Bhaskara, dá para você resolver qualquer uma. Na soma e produto tem algumas que específicas para a gente resolver. A gente já viu as incompletas, né? Incompleta sem o B, que a gente resolve como se fosse uma equação do primeiro grau, isola o x, depois tira a raiz quadrada positiva e negativa. A gente viu quando é incompleta sem o C, que você coloca o x em evidência, um dos x vale zero, o outro vai sobrar dentro do parênteses ali, vai ficar igual uma equação do primeiro grau, isola o x, acha a segunda resolução. Incompleta sem o B e o C, vai dar sempre zero, né? Então, essa incompleta sem o B e o C a gente não vai nem contar. A incompleta sem o B dá para resolver também por Bhaskara. A incompleta sem o C dá para resolver também por Bhaskara, pela fórmula de Bhaskara, a fórmula da resolução da equação de segundo grau. E o cálculo mental, ela tem uma especificidade, assim, ó, ela tem uma coisa bem específica. Eu só consigo resolver quando, para ficar mais fácil, lógico que tem outros, mas para ficar bem fácil fazer o cálculo mental é quando A vale 1 ou quando A vale menos 1. Que daí, quando vale menos 1, eu multiplico a equação por menos 1 e ela passa a valer 1. Então, a ideia é o A está valendo 1. Eu vou passar alguns exemplos para que vocês entendam. O cálculo mental, ele é algo que tem que ajudar, ele não pode ser algo que vem para atrapalhar. Você perde ali 10, 15 segundos, tenta resolver por cálculo mental. Não conseguiu, vai para a fórmula de Bhaskara, vai para a fórmula da resolução. Mas se você conseguir encaixar os números lá no cálculo mental, vocês vão ver que é muito simples. A maioria das equações de segundo grau, ela traz o A valendo 1, vocês vão ver que a maioria vai trazer o A valendo 1, então é muito fácil para resolver por cálculo mental. Eu vou passar para vocês, vou compartilhar a tela do livro e a gente vai falando sobre isso, tá? Então, primeiramente, eu acho importante a gente rever aqui, ó, a relação entre o discriminante e a quantidade de raízes. Eu vou começar daqui para frente, lembrando que mesmo que estiver para trás disso, tenta resolver pela fórmula, tá? Olha o que ele traz aqui a primeira. Ó. Primeira equação que a gente vai ver, x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Ela é uma completa, o A vale 1, o B vale 4, o C vale menos 5. Né? Calculo o delta primeiro. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembrando que essa parte aqui, ó, 4AC, vira um número só. Tem que tomar cuidado que é uma multiplicação e envolve regra de sinais. Tá? Quando o A for negativo ou quando o C for negativo, vai ficar menos vezes menos e vai virar mais. Se o A e o C for positivo, vai ficar um só sinal de menos e vai dar menos. Se o A e o C for negativo, também vai ficar com 3 sinais negativos e vai dar menos. Então, toma cuidado com esse menos 4AC, porque envolve regra de sinais da multiplicação. Nesse exemplo, né, ele pegou o 4, elevou ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes menos 5, que é o valor de C. Regrinha de sinal, menos vezes menos virou mais. Delta deu 36. Ou seja, vão ter duas raízes, tá? Quando o delta, né, o discriminante é o delta. Quando o delta for positivo, delta maior que zero, está aqui, né? Ó, quando o delta for maior que zero, delta positivo, eu tenho duas raízes reais e diferentes. Dois números reais diferentes, que aparece aqui. Então, delta deu 36, continua jogando na fórmula, tá?
Essa é a fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A. Como o B vale 4, ele entra como menos 4. Esse menos significa o oposto de B. Coloca aqui, o oposto do 4 é menos 4. Mais ou menos a raiz de 36, que é o 6, dividido por 2 vezes 1, que é o 2. E aí ele quebra em duas partes. Tá? Menos 4 com mais 6 dividido por 2 e menos 4 com menos 6 dividido por 2. Na parte de cima deu 2 dividido por 2, que é igual a 1. Na parte de baixo deu menos 10 dividido por 2, que é igual a menos 5. Duas raízes reais e diferentes. Ok? No segundo exemplo que ele dá, ele coloca, ó, 2x ao quadrado menos 8x mais 8 igual a 0. O A vale 2, o B vale menos 8 e o C vale 8. Olha que interessante aqui, ó, né? Esse menos 8, na hora de substituir aqui, ó, menos 8, vai virar mais 8. O oposto de B, né? Virou 8 positivo. Mas continuando aqui na fórmula de Bhaskara. Menos 8 ao quadrado, qualquer número negativo elevado ao quadrado, vira positivo. Menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 8. O A é mais, o C também é mais, vai ficar só com um sinal de menos, então tudo isso vai ficar negativo. 64 menos 64 igual a 0. Delta deu 0. Mais 0 ou menos 0 não vai mudar. Ele quebra em duas raízes, mas na realidade é ridículo fazer mais 0 e menos 0, né? Vai ficar 8 dividido por 4. Né? 8 dividido por 4, que é igual a 2. 8 dividido por 4, que é igual a 2. Então, quando o delta der 0, eu só tenho uma resposta. A solução aqui não é o 2 e o 2. A solução é o número 2. Eu não preciso fazer o mais 0 e o menos 0. O livro colocou isso, mas não é necessário. E esse aqui tem uma coisa bem interessante. Eu vou usar esse exemplo para mostrar para vocês uma coisa interessante. Ó. Vou compartilhar aqui o Word. Ó, tá vendo essa equação? X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0? Essa equação é a mesma que essa. Todo mundo aqui era par, eu dividi por 2, deu a mesma equação. Ó, né? Peguei toda essa equação, dividi por 2, caí nessa, é a mesma. Pode ver que a solução é igual, tá vendo? Então, eu posso simplificar uma equação também, quando for necessário. Como todos os números aqui são par, eu posso dividir todo mundo por 2, né? 2 é par, 8 é par, 8 é par, 0 é par. Divide todo mundo por 2, chega numa equação mais simples de se resolver, que dá o mesmo, que tem a mesma solução. Aqui o A vale 1, o B vale menos 4, o C vale 4. Calculando o delta, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4 vai dar 16, menos 16 que dá 0. X é 4 mais 0, ou 4 menos 0, que é a mesma coisa, dividido por 2, que dá 2. Então, está vendo que deu a mesma solução. Então, eu posso simplificar antes de resolver. Ok? E o terceiro exemplo, ele colocou a terceira aqui, ó. Então, ó, delta igual a 0, só tem uma raiz. Ele coloca, temos delta igual a 0, temos duas raízes reais iguais. Pô, não é duas, né? Se elas são iguais, é só uma. A solução é só o número 2. Do mesmo jeito que eu coloquei aqui, né, ó, minha resposta. A solução é o número 2. Só tem uma solução. Na terceira aqui, tem x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a 0. O A vale 1, o B vale 3, o C vale 4. Substituindo na fórmula, ficou 3 ao quadrado menos 4, que é da fórmula, né? Menos 4ac, vezes 1 vezes 4. Deu 9 positivo e 16 negativo. O que aconteceu? O delta deu negativo. Quando isso acontece, não precisa jogar nessa parte. Ó, tá? Então, quando o delta der negativo, você não precisa fazer isso. Ok? Por que o livro fez? Também não sei. Mas se delta é negativo, não tem raiz quadrada de número negativo. Então, delta deu negativo. Quando temos delta menor que 0, não há raízes.
Se não há raiz, para que eu vou jogar na fórmula? Calculo delta, deu negativo, põe solução, é um conjunto vazio, ok? Não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, a equação não tem raízes reais. O delta que vai definir se vai ter duas respostas, uma resposta ou nenhuma resposta. Perfeito? Então, continuando aí. As raízes está aqui, né? Ó. A quantidade de raízes está relacionada ao valor do discriminante delta. Quando o delta é maior que zero, duas raízes. Quando o delta é igual a zero, duas raízes iguais? Não, uma resposta só. Quando o delta é igual a zero, você só tem uma resposta. E quando o delta for menor que zero, ou seja, quando o delta for negativo, não tem solução, não tem raiz. Ok? Então, essa é a ideia da fórmula de Bhaskara. Eu vou passar mais alguns exemplos para a gente ver, mas eu quero passar também essa parte da resolução, ó. Relação entre as raízes e os coeficientes. Ele pegou aqui de forma genérica, né, ó, x1 e x2 são as raízes, as respostas. Ele colocou de forma genérica, né, menos b mais a raiz de delta, menos b menos a raiz de delta. Foi somando, tirou o mínimo muito comum. O que sobrou aqui? Ó? Menos b sobre a. Então, significa que a soma tem que dar o oposto de b sobre o a, das duas raízes. O produto das raízes, a multiplicação, ele foi fazendo, fez a distributiva, caiu nessa resolução, c dividido por a. E aí nós temos essa relação. Ó. A soma das raízes vai ser o oposto de b dividido por a. E o produto das raízes vai ser o próprio c dividido por a. Por que eu falei de usar quando a vale 1? Porque quando a vale 1, o oposto de b sobre a, o oposto de b sobre 1 dá o próprio oposto de b. O produto, c dividido por 1, vai dar o próprio c. Então, esse cálculo da soma e produto, eu vou explicar direitinho, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? É que vendo as letras fica meio confuso, mas ó, observe, por exemplo, como calcular as raízes da equação x² menos 7x mais 10 igual a zero, por meio da relação de soma e produto. O livro vai explicar de um jeito e eu vou explicar de outro, mas ele começa partindo pela soma. Ó. Como o coeficiente a é igual a 1, devemos obter dois números cuja soma seja o oposto do b. O oposto de menos 7 é o mais 7. Então, algumas possibilidades são 1 mais 6, 2 e 5, 2 e 9. Tem um monte de soma que dá 7. Além disso, o produto deve ser igual ao coeficiente c, que é 10. E aí eu tenho 2 vezes 5, que dá 10. As raízes vão ser o 2 e o 5. Tá? Então, se você for fazer por soma e produto, você monta uma espécie de um quebra-cabeça. Eu vou mostrar para vocês direitinho aqui pelo aplicativo do Word. Então, eu tenho lá a equação x² menos 7x mais 10 igual a zero. O A vale 1, o B vale 7, menos 7, e o C vale 10. Ok? Se fosse fazer pela fórmula de Bhaskara, ia colocar lá, delta é igual, né? Vamos lá, ia ficar pegando aqui na equação, vou inserir uma equação aqui para a gente fazer de forma correta, né? Bonitinho, explicando. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Ok? Como que ia ficar isso aqui para calcular o discriminante? Tá? Calculando o discriminante, eu ia ficar como? Substituindo os valores, né? Quem é o b? O b é o menos 7. Então, fica menos 7 ao quadrado
menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Ia ficar desse jeito para calcular delta. Ok? Calculando delta. Como que vai ficar aí, se eu for calcular o delta? B ao quadrado, menos 7 ao quadrado, 49. Não é verdade? Aqui, ó, vai dar 49. Menos 4 vezes 1 vezes 40. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. Desculpa, eu já tinha falado a resposta. Minha mente foi mais rápida. 4 vezes 1 vezes 10, 40. Delta é igual a 9. Deu positivo, eu vou ter duas raízes. Jogando na fórmula de Bhaskara, né, continuando aí desenvolvendo esse exercício, tá? Vou pegar aqui a fórmula, já está prontinha aqui. Então, vai ficar x é igual. Tá vendo nessa parte? Ó, é o oposto de b. Como b já é menos, vai ficar menos da fórmula com o menos do número, no oposto do menos 7. Ele vai entrar aqui como 7 positivo. Mais ou menos a raiz de delta. Tudo isso aqui a gente já calculou. Deu quanto isso? 9. Dividido por 2A. O A vale 1. 7 mais ou menos raiz de 9 dividido por 2. Nesse ponto, eu quebro em 2, coloco lá o x1, tá? x1, ou x', meu primeiro x, é igual a 7 mais, qual que é a raiz de 9? 3. Tudo isso dividido por 2. Tá? Vou colocar só entre parênteses aqui, porque a gente primeiro soma, depois divide. Que é igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5. O segundo x, eu vou pegar a parte negativa. É igual a 7 menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 2. 7 tira 3, 4. 4 dividido por 2 igual a 2. Ok? Pela fórmula de Bhaskara, é desse jeito aqui. Por soma e produto, lembra que eu falei de montar como se fosse um quebra-cabeça? Olha que interessante. Eu tenho que fazer uma coisa parecida com isso aqui, ó. Né? Tem que pegar, achar dois números. Deixa eu colocar um pretinho aqui para ficar bonitinho, tá? Então é como se fosse um quebra-cabeça. Eu tenho que pegar dois números que somados. Eu vou tentar fazer o desenho bonitinho aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Depois eu explico. Deixa eu só fazer o desenho. Isso. Ó, soma e produto. Eu tenho que achar dois números que a soma é igual ao oposto de B. Então, lembra, ó, soma e produto. Na soma, tem que dar o B com o sinal trocado. 7. E no produto, tem que dar o próprio C, sem trocar o sinal. Tem que dar 10. Tá? Então, ó, soma e produto. Encontrar dois números que somados deem 7, o oposto de B. Essa é a regra que tem que dar, tá? É a regra da soma e produto. Dois números que somados encaixe, né? Ali, você tem que encaixar os números aí.
que somados dê 7 e que multiplicado dê 10. É como se fosse um quebra-cabeça mesmo, tá, gente? Eu começo sempre pela multiplicação. O livro mostrou pela soma, tá vendo? O livro começou o cálculo mental pela soma. Eu vou começar pela multiplicação. Por quê? É muito mais fácil ter várias contas que dá 7 na soma, mas que dá 10 na multiplicação. Não tem muitas, na verdade. Na multiplicação para dar 10, são poucos. Então, como que vai fazer? Ó? Começa pela multiplicação. Dois números que a multiplicação dá 10. 1 vezes 10 dá 10. Só que 1 mais 10 dá 7? Não. Então não é 1 e o 10, não é 1 vezes 10. 2 vezes 5. Pô, 2 vezes 5, pode ser, né? Vamos ver? Quanto que vai dar 2 vezes 5? 2 vezes 5 é igual a 10. E 2 mais 5? Quanto que dá 2 mais 5? 2 mais 5 dá 7. Esses números que a gente encaixa aqui são as respostas da equação, sem ter que ficar fazendo o jogar na fórmula. Ah, mas sempre dá certo? Sempre dá certo. Quando A vale 1, sempre vai dar certo. A soma vai dar o B com o sinal trocado e o produto vai dar o C sem trocar o sinal. Ok? Essa é a ideia do cálculo por soma e produto da equação do segundo grau. Vamos ver mais um exemplo? Vamos pegar e colocar uma incompleta? A gente já não fez algumas incompletas lá? Vamos ver se dá certo com as incompletas? Tanto na fórmula de Bhaskara, como também no cálculo de soma e produto. Vou compartilhar aqui o livro e vamos pegar uma equação incompleta. Ele colocou as completas aqui. É que eu quero pegar uma incompleta para a gente ver que também dá certo. Então, vamos supor que eu tenho lá a equação x ao quadrado mais 8x igual a zero. Nessa aqui eu tenho o A vale 1, o B vale 8 e o C vale zero. Subiu aqui, não sei porquê. E o C vale zero. Ok? Então, ó, eu tenho essa equação. X ao quadrado mais 8x igual a zero. Se eu quiser jogar na fórmula de Bhaskara, eu vou calcular o delta. Tá? Vou pegar aqui essa parte aqui para ficar mais fácil para a gente não ter que pegar tudo de novo. Então, vou copiar aqui embaixo só para ganhar tempo. Então, temos lá. Delta B ao quadrado menos 4AC. O B vale 8 agora. Então, vai ficar 8 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 0. Certo? Ó, delta é igual a 8 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O que vai acontecer? 4 vezes 1 vezes 0. Tudo isso vai dar 0. Então, vai ficar 8 ao quadrado, 64, menos, né? O resto aqui vai dar quanto? 0. 64 menos 0, que é o próprio 64. Então, delta vale 64. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 0 dá 0. Então, quando C for 0, essa parte da fórmula aqui do discriminante vai dar sempre 0. Delta é igual a 64. Joga na outra fórmula. B é igual a 8. Então, ele entra aqui como menos 8. É menos B mais ou menos a raiz quadrada de 64 de delta sobre 2 vezes o A, que é 1. 2 vezes 1. Ok, gente? Acompanharam aí? Espero que sim. Vou copiar. Vou colar aqui. Continuando.
x é igual a menos 8, mais ou menos raiz de 64, que é 8. Dividido por 2. 2 vezes 1 é igual a 2. Vai ficar assim. Menos 8 mais 8 igual a 0. Então, na hora de quebrar em duas respostas, isso aqui vai ficar x é igual, parte de cima, menos 8 mais 8 dividido por 2. Né? Primeiro faz a conta menos 8 mais 8. Vou colocar entre parênteses aqui, porque eu não vou compilar a fração. Quanto que dá menos 8 com mais 8? Dá 0. 0 dividido por 2, que é igual a 0. 0 dividido por 2, que é igual a 0. Lembra? A incompleta sem o C, sempre uma das respostas dá 0. Então, x' vale 0. O meu x1 aqui, ó, x' igual a 0. Ok? E depois tem a outra parte, né? Qual seria a outra parte aí, né? X, duas linhas, x2 é igual menos 8 com menos 8, entre parênteses, menos 8, dividido por 2. Que é igual menos 8 com menos 8, menos 16. Menos 16 dividido por 2, que é igual a menos 8. Fórmula de Bhaskara, x' vale 0, x1 vale 0, x2 vale menos 8. Poderia fazer colocando x em evidência também. Só quis mostrar para vocês que dá para usar a fórmula também nas incompletas. E dá para usar o cálculo mental. Lembra? Eu vou voltar lá para não ter que fazer tudo de novo. Ó. No cálculo mental, aqui, vou copiar aqui para baixo, para a gente continuar a ideia do cálculo mental rapidinho, já está terminando a aula. Colar. Então, no cálculo mental, ó, eu tenho que encaixar dois números, que é a soma de o oposto de B. Né? O B aqui vale 8. O oposto de 8 é menos 8. Então, eu tenho que achar a soma dá o oposto de B. O produto dá o C, que é 0. Né? Quem vai ser a resposta? 0 vezes menos 8 é igual a 0. 0 vezes menos 8 é igual a 0. E 0 somado com o menos 8 dá menos 8. Então, quais são as raízes? O 0 e o menos 8. Esse é o cálculo mental. A soma dá o B com o sinal trocado, o oposto de B, o produto dá o C. Tá? A gente vai ver mais exercícios desse, é lógico, né? A gente vai se aprofundar mais nesses exercícios de cálculo por Bhaskara, por soma e produto, mas eu quero pedir para vocês fazerem os exercícios que estão logo na sequência da nossa explicação. Eu vou marcar a página lá no Meet, no Classroom, tá? Vou marcar as páginas que eu quero que vocês tentem fazer, tanto por cálculo mental, soma e produto também, por fórmula de Bhaskara também. Logo depois dessa aula, eu vou estar online no Meet. Quem quiser, entra lá para a gente bater um papo um pouco sobre a matéria, ok? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.